Olá, muito bom dia, muito bom dia. Revitalização da saúde, hoje diretamente dos estúdios da Home Rubens e Joeli. Olha só, muito bom dia, acordados desde as 5h30, fazendo exercício, fazendo aí a ligação e com muita alegria novamente aqui no quarto dia da revitalização da saúde. Quarto dia, isso mesmo, quarto dia. Conversamos já sobre alguma coisa de tireoide, conversamos sobre a roda da vida. Ontem conversamos uma coisa que eu considero uma das mais importantes, por isso que eu coloquei ontem, onde você gasta energia com o teu mental, com o teu pensamento. Como é que você faz com essa conversa interior, esse diálogo interior. Todos nós temos um diálogo interior o tempo todo. Na maioria das vezes, perturbador. É perturbador. Então a gente precisa ficar muito atento aos quase 700 mil pensamentos. Acho que é isso, 700 mil. Você pensou? Eu considero que 70% não é nosso. Isso mesmo. Nós captamos os pensamentos de outros lugares, de outras mentes, de outros campos, de outras situações. É muito complexo. Isso ainda acho que o ser humano vai precisar aprender muito. Quando começa o controle começa na mente, no pensamento. E isso é uma das coisas que eu mais estudo, mais observo, mais ensino, digamos assim, aos meus pacientes, a necessidade que eles têm de construir uma observação, digamos assim, um trabalho mental, né? uma vigilância do pensamento mesmo, né? Porque é muito normal a gente desviar e quando vê você já está em outro lugar, viajando, não sabe o que está acontecendo. E como a gente está falando de revitalização, nós estamos falando de vitalidade, nós estamos falando de energia. Nós estamos falando que nós precisamos, então, entender que somos seres energéticos e essa energia, que é uma energia vital, vem de várias fontes e nós também gastamos de várias maneiras. E nós não temos, quer dizer, a gente faz uma planilha de gasto, né? Ó, entrou tanto, gastei tanto, tal. Nossa, esse mês aqui eu vou entrar no cheque especial. Não sei se você sabe o que é cheque especial. Não sei se você já ouviu falar, né? Coisa rara. Mas o nosso corpo também tem essa questão de uma contabilidade. Então eu preciso ficar muito atento aonde que eu ganho energia e aonde que eu gasto energia. E isso é sutil, mas é fundamental. Né? Como é que eu vou identificar a minha doente? Estou doente. Por que eu estou doente? Porque no balanço, no equilíbrio, na contabilidade de energia corporal, eu gastei mais do que eu ganhei. Então, eu não consegui cobrir, entre aspas, todos os custos que o meu corpo solicita. Então, aquela parte do corpo que não é, né, alimentada, que não é nutrida, que não é energizada, naturalmente vai ficar deficiente, vai ficar deficitária. Então, uma parte do meu corpo deficiente de energia vai começar a ter sintomas de não funcionamento adequado. Não vai funcionar adequado. Por quê? Porque eu não estou bancando o que eu preciso de energia para aquela, como se fosse uma empresa, como se fosse tua casa, como se fosse teu negócio. Muito parecido. Eu gosto muito dessa metáfora, dessa analogia, o corpo como uma empresa. Porque aí eu costumo explicar para a pessoa que, assim, se você pensar nesse sentido, fica mais fácil do que ficar pensando em termos de doença. Né? Porque doença é um monte de nome, tá? Um monte de nomes baseados na falta de energia do órgão. A pessoa tem uma insuficiência cardíaca. O que é uma insuficiência cardíaca? Falta de energia para o coração. Não tem o suficiente para o coração. Eu tenho um reumatismo. Falta de energia nas articulações. Então, essa falta chegará, e já está chegando, alguns instrumentos, algumas coisas, onde a gente vai repor a nossa energia vital e vai curar qualquer coisa. Por isso que eu escolhi esse tema, revitalização da saúde, para que a gente possa sentir que a vitalidade é o núcleo, é o ponto, é o início, é o começo de tudo. E aí a gente tem que falar de hábitos. Né? Uma vez, o que tem que ver com hábitos? Então vamos lá, para você entender.
como você faz a tua contabilidade. Como é que você gasta o teu dinheiro? Você pode chegar para um consultor financeiro e dizer, olha, eu estou quebrado. Ele fala, tá bom, nós vamos ter que fazer uma avaliação onde você ganha o teu dinheiro, como você ganha, onde você gasta. Não tem jeito. Você vai precisar reavaliar aonde você gasta. E é interessante, porque quando a gente coloca dinheiro, todo mundo entende mais fácil. Quando você vai fazendo a revisão dos gastos, você percebe que você vai gastando em coisas que aparentemente, principalmente cartão de crédito, né? Você vai fazendo cartão de crédito, mas isso aqui mais R$ 50 por mês. Mas isso aqui R$ 200 por mês. Quando você vai ver o montante, o celular não suporta aquilo. Meu Deus, onde que foi? Por quê? Foram pequenos gastos, presta atenção, pequenos gastos que acabaram não sendo anotados ou percebidos e que formam um grande gasto. E aí você tem uma doença financeira. O nosso corpo também é assim. Nós não percebemos que a gente vai gastando em pequenas coisas e essas pequenas coisas vão trazendo um prejuízo, vão trazendo um déficit. Então, esse déficit precisa ser observado. E como é que eu vou observar onde eu gasto, Rubens? Como é que eu vou observar onde eu gasto? Primeira dica, ontem, mais importante de todas, na minha opinião, o tópico é o pensamento. Como você gasta o teu pensamento. Como você gasta as suas ideias. Como você fica gastando energia em besteiras. Bom, vamos falar dos hábitos. Quais são os teus hábitos? Né? Então, eu tenho que falar hábito de alimentação, hábito de sono, hábito de exercício e hábito sexual. Isso mesmo. Então, nós vamos conversar um pouco disso. Né? Mas isso que tem? Tem tudo a ver com como que a gente vai lidar com a nossa energia vital. Bom, alimentação. Existem alimentos que nos dão energia. Existem alimentos que são energizados. Eu falei do fóton, acho que não falei do fóton para você, acho que eu falei na palestra. Tudo que a gente come só tem um aspecto, só um aspecto. Nós só comemos sol. Nós só comemos sol. O sol é o que anima, o que energiza o nosso planeta. Então, se você observar a energia do sol, bom dia, Eva, bom dia, Paula, bom dia, pessoal Cortaz, tudo bem? O pessoal está entrando no Instagram, está entrando aqui também, vão dizendo seus bom dias aqui também, Maísa, bom dia. Se você observar, se não tiver sol, nosso planeta morre completamente, porque a energia vital do planeta é o sol. O sol, se eu vou chamar o sol de energia, qual é a energia que eu vou dar? Eu não tenho dinheiro do que a gente fala, eu vou dar uma energia chamada fóton. Fóton é a energia que vem do sol. Ora, o que acontece na Terra? Nós temos elementos, que eu vou chamar as plantas, pegam o fóton, que é uma energia de luz, e transforma em matéria. Olha que coisa fantástica. A gente não para pensar. A gente aprendeu lá no ginásio, acho que no primário. Fotossíntese. Fotossíntese. Então, tudo que eu vou comendo a energia do sol. Então, a planta pegou o sol e materializou. E é mais fácil, a gente come. Então, a planta, a gente come fóton. O boi vem e come a planta. Quando ele come a planta, ele transfere o fóton para a carne. Só que já fica um pouco com ele, é um atravessador. Então, o boi é um atravessador. Então, o animal é um atravessador da energia do fóton. Então, em primeira linha, onde tem mais lucro de energia, digamos assim, fotônica, é a planta. Na segunda linha, é a carne. Os grãos tem fóton, então, tudo que for vegetal tem mais fóton que animal. Ponto. Mas eu não estou falando em termos de proteína, eu estou falando em termos de fóton, de energia vital. E assim vai gastando a cadeia. Então você pega pega o trigo. O trigo tem um fóton. Só que você transforma numa farinha. Já tem uma perda de fóton. Aí você transforma aquela farinha, junto com as transformações, num biscoito, numa bolacha, num salgadinho. Pergunta,
quanto tem de fóton num salgadinho? Então, assim, você vai comer um salgadinho, tudo bem, mas você sabe que esse salgadinho não tem fóton. Ou se tem, é muito pouquinho. Então, a gente vai começar a observar, eu vou convidar você para fazer uma alimentação fotônica. Já falei lá, né? Já dei a dica de 80% que vem de Deus, agora você está entendendo por quê. 80% vem do sol, diretamente. O homem não transformou. Então, faça uma dieta fotônica. Olhe para aquilo e fala, quanto tem de fóton aqui? Aqui não tem nada. Tudo bem, eu vou comer, mas eu sei que aquilo lá não vai me energizar como eu preciso. Eu sei que aquilo lá não vai trazer as energias vitais. E talvez se o meu corpo está deficitário de energia, eu posso ter, por exemplo, doenças. Que algumas, por exemplo, primeiro, você vai ficar surpreso, obesidade. Obesidade é uma deficiência de energia vital. A pessoa, quando tem o equilíbrio de energia vital, ela não está nem obesa, nem magra. Ela está equilibrada. Mas Rubens, o obeso está o quê? Está desnutrido. Pera. Como? O obeso está desnutrido. Eu tenho como avaliar, na clínica, o que a gente chama estresse oxidativo. O que é o estresse oxidativo? São os radicais livres. Nós enferrujamos. O tempo todo nós estamos enferrujando e o tempo todo o nosso corpo está trazendo antiferrugem, que é um antioxidante. Enferrujamos, antiferrugem. Enferrujamos, antiferrugem o tempo todo. Os alimentos que têm mais fótons, eles têm mais antioxidantes. Os que têm menos fótons são mais enferrujantes, oxidantes. Esse equilíbrio. Então, eu faço a avaliação em todos os pacientes do estresse oxidativo. O estresse oxidativo mostra que todo obeso está com alto grau de estresse oxidativo. Né? No mínimo 20% a 30% no mínimo. Então, eu cheguei à conclusão que a obesidade é uma fome celular. Peraí, Rubens, você está falando que a obesidade é fome? É. Existem 2 milhões de pessoas, ou 2 bilhões de pessoas, não sei bem, com fome no planeta, e 1 bilhão com fome obeso. Por quê? O corpo na obesidade, ele tem uma reação de sobrevivência. Presta atenção, porque tem tudo a ver com revitalização da saúde. Eu estou falando hoje sobre algumas doenças, vou trazendo a questão da obesidade. Bom dia, Marisete. Todo obeso, no fundo, está subnutrido. Então, eu digo subenergizado. O corpo tem um alarme, um alerta, que quando você começa a faltar alimento, presta atenção, toda vez que faltar alimento, o sistema reptiliano, que é o sistema de sobrevivência, nós temos 3 cérebros, por exemplo, da CV, né? O reptiliano, que vem lá dos répteis, o límbico vem dos mamíferos e o neocórtex vem dos humanos. Então, cada um tem uma função. O mais basicão é o reptiliano, que é dos répteis, que é o tronco cerebral. Ele tem 3 funções básicas: luta e fuga, sobrevivência e reprodução. Luta e fuga, sobrevivência e reprodução. Na sobrevivência, o programa do cérebro reptiliano é o seguinte: faltou comida, ele aciona um programa que todos nós temos, é genético, e é interessante, porque eu falo para as pessoas falam assim, fecha a boca. Eu falo, fechar a boca não é o melhor caminho. Né? Você precisa ter alternativas, porque fechar a boca, você vai informar o teu organismo, você vai informar o teu cérebro que não tem comida. Tudo bem? Tudo bem. Ele vai ter que reagir. Ele vai fazer o programa de sobrevivência. E qual é o programa de sobrevivência, Rubens? Como é que funciona? O programa de sobrevivência é o seguinte: queime o imobilizado da empresa. Ih, agora complicou. Você tem a empresa aí, você não está pagando as contas, você fala, bom, tem um computador lá, vou vender o computador, vou vender a mesa, o imobilizado. O imobilizado do nosso corpo é músculo. Então, quando você fica sem comer, ou sem ganhar energia suficiente, que aí eu vou ampliar, o corpo começa a queimar músculo e tudo que entra, ele faz reserva de gordura. Mas como é que você sabe disso? Eu fiz uma dieta
eu fiz um regime, né, que é pior, e eu emagreci não sei quantos quilos. Eu pergunto, emagreceu o quê? Músculo ou gordura? E por que veio o efeito sanfona? Porque a pessoa perde músculo, o organismo entra no estado de sobrevivência, que é queima músculo, reserva gordura. Quer ver? Entra na internet, busca as fotos quando os russos chegaram nos campos de concentração, acabando a Segunda Guerra Mundial. Fotos horríveis, terríveis. Os que estavam vivos, você vê os ossos. Você vê os ossos. Não tem nada de músculo, nada. Mas quando você olha a barriga, tem uma barriguinha. Como é que o cara tem uma barriguinha? A última coisa que queima é a gordura. A última coisa que queima é a gordura. Então o pessoal fala assim, não, a gente precisa diminuir carboidrato. Sim. Eu falo, não é low carb, é low bad carb. Você tem que tirar o carboidrato ruim, que o carboidrato ruim dá prejuízo. O carboidrato bom dá lucro. Vou repetir. O carboidrato bom é o complexo, dá lucro. O carboidrato ruim dá prejuízo. Então, eu estou falando que a alimentação é um hábito onde você vai ter uma contabilidade. A energia fotônica é a energia do teu corpo. O obeso é um desnutrido, um subnutrido. E é muito comum, a pessoa chega lá e fala, ué, você mudou a tua dieta? Ah, doutor, eu resolvi fechar a boca. Eu falei, não deu certo. Como deu certo? Porque eu tenho a bioimpedância. A bioimpedância me mostra composição corporal, peso total, quantidade de músculo e quantidade de gordura. Fala, você perdeu músculo e ganhou gordura. Inverteu. Aí a pessoa volta e fala, vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste? Bom, vamos mudar o hábito alimentar. Você vai comer bastante. Nessa primeira fase, você vai comer muito. Comer o quê? Comida, de verdade? Hábito alimentar saudável. Todo mundo já tem uma ideia do que é. Alimentação fotônica, 80% que vem de Deus. São dicas simples. E aí você vai. Eu peço, come mais arroz e feijão. Ah, mas tem as lectinas. Tudo bem. Em alguns aspectos a gente vai divulgar, mas no geral, come mais arroz e feijão. Come mais verduras, saladas, legumes, grãos e até carne. E eu tenho pessoas que se surpreendem, mas eu estou subindo para comer mais arroz e feijão e eu estou comendo arroz integral. Você tem que olhar o que dá lucro. Não adianta você olhar o que dá prejuízo, você tem que olhar o que dá lucro. Então, olhou o que dá lucro, o teu corpo no lucro, desliga, veja, presta atenção, o obeso, em algum momento ele ligou o programa de sobrevivência. Ligou o programa de sobrevivência. Quando ele ligou o programa de sobrevivência, ele está no automático. Enquanto ele entender que ainda não tem comida suficiente no mundo para ele sobreviver, ele vai fazer o quê? Ele vai queimar músculo e reservar gordura. E é muito interessante, o pessoal fala, nossa, eu mudei a dieta, como o senhor imaginou, e eu engordei. Falei, pera um pouquinho, vamos ver o quê? Falei, não, você ganhou músculo e perdeu gordura. Músculo pesa. Músculo é como se fosse chumbo e gordura, algodão. Então, às vezes você perdeu 1 quilo de gordura, nossa, dá uma diferença. E às vezes você ganha 1 quilo de músculo, percebe, mas pesa. Então, nós estamos falando do hábito alimentar e da contabilidade de energia, porque tudo lá no fundo tem energia. Se você não se alimenta a necessidade básica do teu corpo, bom, então peraí, você está dizendo que nós somos uma empresa e que nós temos uma contabilidade. Mas como é que eu vou saber meu custo fixo? Né? Pelo menos, custo fixo. Como é que eu vou saber meu custo fixo? Ué, tem um cálculo. Quanto você pesa? Eu peso 80 quilos. Tá. Você vai multiplicar teu peso por 20 e por 22. Então, 80 vezes 20, 1.600. Mais 160, 1.700 e alguma coisa. Então, qual é o meu balanço? De quanto eu preciso de energia alimentar? Porque aqui tem um tópico, energia alimentar. No mínimo, o meu peso vezes 20. No mínimo, para não fazer muita coisa. Vou fazer exercício. A pessoa vai fazer exercício todo dia. Eu falo, nossa, você perdeu músculo. Por quê? Estou fazendo exercício todo dia, por que eu perdi músculo? É muito comum. Porque se você vai gastar mais, ora, você tem um custo fixo, está ganhando para aquilo. Aí você começa a investir, o teu dinheiro vai embora. Então, você precisa, então, para você poder ganhar músculo, você vai precisar
ganhar mais alimentação. Pode ver que esses caras que mexem com halterofilismo, esses caras aí, eles comem um absurdo, né? 30 ovos por dia, 2 quilos de macarrão, 3 feijoadas, é absurdo. Eles sabem. Se eles não colocarem nutrientes, vem aqui dar um oi pro pessoal. Vem aqui, ó, tá saindo aqui. Oi. Aí vai fazer o curso hoje? Hoje eu vou. Do quê? De ozônio com PRP, para rejuvenescer, ó. Tudo de bom, ó, beijo. Boa live para vocês. Tchau. Então, nós temos... Vai fazer um curso de ozônio com PRP. Olha, fazendo uma coisa aí diferente. Então, se você não tem uma alimentação suficiente, você vai ter realmente um déficit. E aí, se você estiver engordando, você está no negativo. Se você está tendo dores, mas como é que eu vou saber se eu estou no negativo? A medicina chinesa me ensinou que quando nós temos dor em algumas regiões do corpo, pode ser um déficit energético. Em que lugar? Coluna. Então, na base da coluna, na coluna lombar, lombo-sacra, é onde manifesta a energia do rim. E aí, o rim da medicina chinesa é a energia, onde está a nossa energia vital, que a gente, inclusive, ganha dos nossos pais, né? Energia de ancestralidade que fala. Teoricamente, se você ganhou uma energia ancestral boa, você vai ter, é como uma herança, né? Você vai igual, nossa, eu ganhei uma herança, embora todos os herdeiros vão quebrar, 80%, 86% dos herdeiros quebram. Você sabia disso? Não é uma boa deixar herdeiro. O pessoal faz a vida inteira, vamos deixar meus filhos numa boa situação. 86% dos herdeiros quebram. Então, olha que é pior, hein? Eu sempre disse, pior do que não ter é ter tido. Escuta essa. Pior do que não ter é ter tido. Então, os herdeiros, precisam muito cuidado. Se você está pensando em deixar, vou deixar minha fortuna, vou deixar meu dinheiro, vou deixar meus filhos, você vai criar um problema, porque eles não vão saber lidar com aquilo, porque eles não tiveram a mesma dificuldade de você, vão quebrar e vão ficar pior. Né? Então, precisa tomar muito cuidado com essa coisa. Vou deixar um monte de dinheiro para os meus filhos, um monte de coisa. Eles quebram, a maioria quebra. Ou, se você quer fazer isso, faça de uma maneira já educando os seus filhos para também passar por dificuldades, porque a dificuldade é que vai trazer a força do caráter, etc. Então, hoje nós estamos falando do hábito alimentar, trazendo a comparação para você entender sobre a questão da energia fotônica, que vem do Sol, os alimentos que têm mais fóton, né? Então precisa fazer uma alimentação fotônica. Nessa contabilidade, eu tenho um mínimo de energia que eu preciso, que é o meu peso vezes 20. Mas a médica me deu uma dieta de 1.200 calorias. Falei, e o que aconteceu com você? Eu passei mal, me senti fraco. Claro. Não adianta fazer 1.200, a menos que você faça uma dieta específica, que chama dieta do HCG. Olha como o corpo é inteligente. Olha como o corpo é fantástico. Eu admiro cada vez mais que eu estudo o organismo, eu vejo inteligência. Durante a gestação, se faltar comida, o corpo queima primeiro a gordura. É a única situação que, quando falta comida, falta alimento, o corpo queima primeiro a gordura e preserva a gordura marrom, que é a gordura boa. E aí, descobriu-se isso, e hoje se tem uma dieta, que é uma dieta chamada dieta do hormônio da gravidez. Então, imita a gravidez por um mês, e o corpo queima gordura pra caramba. E olha que interessante, dá para imitar a gravidez até para homem. Até homem faz essa dieta HCG. Quem é especialista nisso é a Joeli. A Joeli é especialista nisso porque tem que ter uma paciência, um saco. Todo dia tem que falar com a pessoa e pesa e olha o prato, não pode comer isso, não pode passar nem óleo no corpo, porque gordura não pode nem. Eu falei, eu não vou fazer isso, não tenho saco para isso. Ela faz ela, e ela que é especialista nisso e tem tido resultados fantásticos. A dieta do hormônio da gravidez. Se quiser interessar, mas entra lá em contato que eles vão te explicar como é que ela faz. Então, não adianta. Então, o hábito alimentar em termos de energia. Agora, tem que ampliar. Porque tem pessoas que falam, mas tem gente que come pouco. Tá, é um yogi. O cara não come nada e é magrinho, não sei o que, saudável. Por quê? Porque ele tem outras fontes de energia. Eu fiquei analisando isso. Falei, como é que o cara é yogi lá, come lá
2 porçãozinhas de arroz o dia inteiro. Eu fiquei imaginando, falei, pô, tem alguma coisa, porque ele tem outras fontes de energia. Então, eu quero dizer para vocês que no meu dia a dia, no meu pensamento, na minha construção mental nesse sentido, você ganha energia pelo exercício físico moderado, leve moderado. Você ganha exercício pelo sono, você ganha exercício pela alimentação, você ganha exercício pela meditação. Tá? Então, ela se liga. Você sabia que tem ser humano que faz fotossíntese? Ah, Rubens, agora? Não, é verdade. Você nunca ouviu falar daquelas pessoas que vivem de luz? Eu, pessoalmente, conheci uma pessoa, quando eu trabalhava na Rádio Boa Nova, eu e a Joeli, estávamos no programa lá, veio uma pessoa lá e fez um programa, fez uma entrevista e ficar sem comer. Um amigo meu do Sul acompanhou durante 25 dias um pessoal que estava fazendo a experiência de viver de luz. Não ia nada. E ele, como médico, ficou lá analisando, observando, percebendo, e viu que não tinha alimento escondido no quarto. Então, realmente, isso não... Hoje em dia a gente tem que entender que o ser humano está mudando. Então, tem pessoas que conseguem fazer fotossíntese. Claro, tem todo um processo, mas consegue. E aí que eu entendi. Então, e essas pessoas são lindas, são saudáveis, são fortes, vivem de luz. Então, eu entendi que não é, alimentação é um ponto. Então, você tem para viver. Você tem o teu trabalho, você tem uma aplicação, você tem umas casinhas de aluguel, você tem um comércio, legal. Então, você tem várias fontes de renda. Você fala, eu vou diminuir o meu trabalho. Legal, você tem as fontes de renda. Não, eu só tenho o meu trabalho. Opa, não dá para você diminuir. Então, se a única fonte que você ganha de energia é da alimentação, não diminua, pelo amor de Deus. Você não vai ter energia. A administração do estresse perde muita energia. Então, eu quero que você comece a fazer, a partir de hoje, uma espécie de contabilidade mental. O que eu estou fazendo isso aqui? Vai se perguntando. Isso que eu estou fazendo, ganho energia ou perdo energia? Esse é o meu pensamento, essa é a minha atitude. Eu estou aqui. Isso que eu estou comendo, estou ganhando energia ou estou perdendo? Claro, porque eu tenho alimentos que me gastam. Quando eu como glúten, eu gasto energia. Meu corpo gasta energia para quê? Para trabalhar, para desintoxicar. Então, eu gasto mais do que eu ganho, me dá prejuízo. Então, tem gente que está aí doente, desvitalizada, porque tem um hábito alimentar de desvitalização. Está gastando energia, está perdendo energia nesse processo de falta de lucro no alimento. Olha que interessante. Então, eu estou colocando nessa metáfora administrativa. Para fechar, vou brincar com você. Existe no mundo dos negócios uma empresa, quando ela está quebrando, chama recuperação judicial. Né? Então, é uma empresa pré-falimentar, mas entra uma recuperação judicial. Então, ela fala, não vou pagar ninguém, 2 anos, vou me reestruturar, vou ver o que eu consigo fazer, e aí você faz um acordo com o governo, com lá e tal, e o governo fala, tudo bem, você não paga ninguém 2 anos, a gente não vai falir você, para você ir fazendo. É um problema para as pessoas, né, que estavam devendo e tal. O que é depressão, tá? Depressão, então, como hoje em dia. É uma recuperação judicial do corpo. O corpo fala assim, não tenho energia, não vou, então não quero falar com ninguém, vou ficar no meu canto, não quero sair de casa, não quero fazer exercício, não quero gastar energia. O que está... Escuta, o que o corpo está falando por trás é, não quero gastar energia. Então, vamos sair? Não quero. Vamos conversar? Não quero. Não quero nada. Por quê? Porque eu não quero gastar energia, estou economizando. Por quê? Porque eu não posso falir, eu não posso quebrar. Tá? Então, essa foi a dica de hoje da nossa revitalização da saúde. Sábado, 8 horas da manhã, batemos aqui diretamente dos estúdios Home Rubens Joeli. Tá bom? Eu espero amanhã você à mesma hora, às 8 da manhã, mas já vai pensando, vai fazendo, vai avaliando como é que você está lidando com esse tipo de situação aí no teu processo. Bom, se você gostou, olha, faz o seguinte, se você gostou, eu vou deixar aqui de novo o QR Code, que é o QR Code do nosso, não, esse aqui, do nosso curso Viver Melhor. Aqui foram os slides que eu passei. Opa, cadê ele? Aqui. Então, se você quiser comprar o nosso curso Viver Melhor, você pode entrar em contato lá na clínica, eles vão te passar o QR Code. O treinamento teórico-prático, que vai trazer
exercícios, né, psicológicos, vibratórios, né, você vai entrar em contato com isso aí. Então, eu fiz com muito amor, muito carinho, e estou preparando outro que vai ser, eu já fiz a primeira parte, que é ele vai trabalhar todo o campo de energia, né, do nosso organismo, explicando as doenças que são cada uma. Como é que você trabalha isso, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e até amanhã. E se você tiver dúvidas, deixa aí nos comentários as dúvidas para que a gente possa trazer para você alguma coisa interessante, tá bom? Abraço e até amanhã.